Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais uma sala de leitura, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. É sempre um prazer poder estar aqui com todos vocês. Hoje o nosso encontro de número 193 do nosso plano de 365 dias, se Deus quiser. Sempre falo isso, porque confio na vontade soberana do nosso Deus. A gente faz planos, né? Mas é Ele que no final determina como vai ser. E até aqui Ele tem nos ajudado. Até aqui Ele tem nos dado força, estamos conseguindo avançar com o nosso plano. Espero que você aí do outro lado também consiga estar todos os dias na palavra, que isso tenha virado aí um hábito saudável como parte da sua rotina, do seu dia a dia. Estar conectado com a palavra de Deus. Honestamente, para mim faria muita falta se um dia eu não estivesse aqui com vocês. Isso só aconteceria se realmente Deus não permitisse, né? Se não nos desse força, saúde, disposição. Mas aqui estamos e vamos em frente. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado por mais um encontro com a Tua Palavra. Mais uma vez que essa sala de leitura é aberta e uma oportunidade que é dada a todos aqueles que têm acesso a esse conteúdo de conhecerem as Sagradas Escrituras sem segundas intenções, sem amarras institucionais, sem interesses pessoais. Estamos aqui reunidos, Senhor, não por causa de placa de igreja, somos uma diversidade de placas aqui, mas estamos reunidos no nome de Jesus para lermos a Tua Palavra como uma só igreja, como um só corpo em Cristo Jesus. Peço que o Senhor fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento. Te louvamos, te agradecemos pela Tua infinita bondade e misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Vamos em frente. Bom, abra aí a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5. Na verdade, a carta, né? Na parte das cartas gerais, que está lá no finalzinho da Bíblia. Depois das cartas paulíneas, começam as cartas gerais. E a primeira das cartas gerais é a carta aos Hebreus. Coloca aí nos comentários, por gentileza. Eu fiz uma oração aqui, dizendo que aqui não é sobre placa de igreja e somos uma diversidade de placas. Coloque nos comentários, por gentileza, qual é o ministério que você congrega. Coloque aí, por favor, só para eu ter uma ideia aqui da diversidade que está no nosso clube. Se você não está indo em igreja nenhuma, não tem problema, né? Aí você coloque aí qual é a sua confissão. Se você é batista, se você é metodista, se você é pentecostal, apesar de não estar indo nos últimos tempos, se essa é a sua confissão, coloque aí. Se você está congregando em alguma igreja, coloque o nome, por gentileza. Vamos à leitura. Vou colocar aqui a Bíblia na tela. Então tá aí, para você ver que esse clube não é sobre igreja, é sobre Bíblia. Somos uma diversidade muito grande. Fico feliz de saber que vocês estão aí conosco, independente de placa de igreja. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é ordenado por homens nas coisas que pertencentes a Deus, para que ele possa oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então veja, aqui está falando da antiga aliança, como eu falei para vocês. Para quem está chegando agora, talvez não passou por esse período, nós já lemos na antiga aliança todo o pacto levítico, como funciona, o sacerdócio, enfim, já lemos tudo, tá? O autor da carta aos Hebreus, como eu tenho dito para vocês, para mim não é uma carta, para mim é um sermão maravilhoso, teológico, exortativo. Ele traz o conhecimento do Velho Testamento, confronta com o Novo Testamento, com a Nova Aliança, inclusive declara como antiquado muitas coisas que acontecia no Velho Concerto. Então aqui ele está dizendo do que acontecia no Velho Concerto. Aqui está dizendo o seguinte, que todo sumo sacerdote, ele era tomado dentre os homens e ordenado nas coisas pertencentes a Deus. Então,
era um sumo sacerdote escolhido, sempre dentre a tribo de Levi. Tá? E ele era escolhido para apresentar a Deus, aqui diz, dons e sacrifícios. No caso aqui de dons, diz respeito a presentes, diz respeito a ofertas, né? A palavra dom, em uma das suas traduções, também significa presente. Por exemplo, é dom de Deus. O que é dom de Deus? É um presente de Deus, tá? Então, quando a gente vê aqui, o sacerdote ele poderia oferecer tanto dons como sacrifícios, é no sentido de que ele poderia oferecer presentes e sacrifícios. Presentes eram ofertas voluntárias, pacíficas, ofertas gerais. Sacrifícios, aí já era uma oferta específica, né? Era um sacrifício pelo pecado. Era o derramamento de sangue daquele animal específico, um ritual específico para expiação de pecados. Então, o autor aos Hebreus, ele está nos lembrando o que o sacerdote fazia na velha aliança. E aí ele vai puxar para a nova. Vamos continuar a leitura. Versículo 2. Ele pode ter compaixão pelo ignorante e por aqueles que estão desviados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então, aquele homem que apresentava sacrifícios, ele poderia ter compaixão dos outros também, porque ele também tinha muitas fraquezas. Versículo 3. E por esta razão, ele deve, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. E nenhum homem toma essa honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Então ele está dizendo o seguinte, que esses sacerdotes, eles deveriam apresentar sacrifícios tanto pelo povo como por eles, porque eles também eram pecadores. E também é o seguinte, não é qualquer um que poderia se escolher, a partir de agora eu sou sacerdote. Não, ele teria que ser chamado. Sacerdócio é questão de chamado. Versículo 5. Assim também Cristo. Então veja que paralelo maravilhoso. Ele fala de como era no velho concerto, na velha aliança, e aí agora ele traz para o tempo de hoje. De hoje que eu digo que nós estamos na mesma dispensação ainda. Desde que Cristo subiu, nós estamos nessa mesma dispensação. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas o fez aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então ele está dizendo, assim como no passado não era um homem que se escolhia para ser sacerdote, Cristo também não escolheu a si mesmo. Pelo contrário, foi o próprio Pai que o gerou, o próprio Pai que fez com que ele se tornasse sacerdote. Versículo 6. Como ele diz também em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, após ele ter oferecido orações e súplicas, com grande clamor e lágrimas, aquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Embora ele fosse um filho, está falando sobre Jesus, embora ele fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Os sacerdotes da velha aliança, eles eram segundo a ordem de Moisés e Arão, sacerdócio levítico da tribo de Levi. Melquisedeque é um sacerdote que apareceu sem genealogia. Nós já lemos isso lá em Gênesis. Vocês se lembram que quando Abraão voltou de uma guerra, daquela guerra de 5 reis contra 4 reis, e Abraão tomou todos os despojos, e quando ele estava voltando da guerra, o rei de Salém, que era rei sacerdote chamado Melquisedeque, foi até ele e o abençoou, deu pão e vinho para ele. E Abraão deu o dízimo de tudo que ele trouxe ali da guerra, tudo que ele conquistou, Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Foi uma tipificação do que Cristo faria por nós. Ele deu pão e vinho. E em resposta a esse alimento, em resposta a essa força, ele
devolveu o dízimo a Melquisedeque. Então aqui está falando o seguinte: Jesus, ele foi chamado para ser sacerdote, mas não da tribo de Levi. Jesus é da tribo de Judá, mas não um sacerdócio levítico, um sacerdócio maior do que o de Moisés e Arão. Por quê? Por causa de Melquisedeque. Vamos continuar lendo aqui, ó. Versículo 11. Sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil enunciação, porquanto sois tardios em ouvir. Então veja que o autor aqui da carta aos Hebreus, ele fala o seguinte: olha, para você entender isso, dá uma focada aqui na leitura agora. Dá uma focada aqui. Para você entender isso, o autor aos Hebreus está falando, vocês teriam que se esforçar. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso. É um assunto muito profundo para falar para vocês a questão de Melquisedeque, do novo sacerdócio, antiga aliança, nova aliança, Cristo como sumo sacerdote. Eu tenho muita coisa para dizer, mas vós sois tardios em ouvir. Tardio em ouvir, em uma tradução mais atualizada, é colocada a palavra preguiça. Mas vós se tornaram preguiçosos. Vocês são preguiçosos, vocês têm preguiça de ouvir, de estudar, de se aprofundar. Essa é a exortação de quase 2000 anos atrás, onde o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, exorta a igreja dizendo: igreja, vocês precisam desenvolver, vocês precisam conhecer esses assuntos teológicos, mas vocês têm preguiça, vocês não querem estudar as Escrituras. Trazendo para os dias de hoje, não é diferente, meus irmãos. Tem muita gente que tem preguiça, não quer estudar, não quer se aprofundar, não quer ler, não quer conhecer a palavra. Ela quer conhecer apenas versículos isolados. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia, glória a Deus, esse é o versículo da minha vida. Mas ela não entende o contexto do Salmo 23, que é um salmo messiânico. Nós ainda vamos ler o Salmo 23 e eu vou te explicar. Inclusive, uma distorção muito grande que tem logo no início. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso que quer dizer, não é bem assim que está escrito lá. Mas a gente vai chegar lá ainda. E muitas pessoas têm preguiça. Quando eu falo para vocês aqui, gente, olha, essa é uma leitura com a interpretação dos textos. Durante o ano você vai entendendo, já vai te ajudar muito. Mas eu sempre falo o que para vocês? Se aprofundem, busquem conhecimento, aproveitem as oportunidades. Eu fiz uma série de lives explicando sobre Velha Aliança e Nova Aliança, falando sobre a graça. Foram 10. Será que vocês assistiram? Bom, nós temos uma plataforma de estudos, ainda está fechada. Eu vou abrir. Eu já estou lá com o grupo, mais de 200 pessoas aguardando no grupo. Eu vou abrir. Eu vou trazer aquelas aulas gratuitas. Se vocês quiserem, eu vou anunciar lá naquele grupo. Vamos se aprofundar, vamos estudar. Mas tem muita gente que tem preguiça. E é exatamente o que o autor ele está falando aqui. Versículo 12. Porque quando já devis ser mestres, necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegastes ao ponto de precisardes de leite e não de alimento sólido. Então ele está falando o seguinte: olha, pelo tempo que... Vou trazer para um linguajar nosso, atual. Pelo tempo que você tem de igreja, pelo tempo que você conhece o Evangelho, você diz que tem 40 anos, 20 anos, 10 anos de assembleia, de pentecostal, de congregação, como vocês colocaram aí. Ele fala assim: olha, já era para você estar lá na frente, atendendo o tempo decorrido, mas vocês ainda necessitam que alguém ensine para vocês os princípios básicos. E os princípios básicos ele vai falar na sequência. No capítulo 6 nós vamos ver quais são os princípios básicos. E vocês vão ver como é tão básico, que realmente não é para toda hora estar falando sobre isso. É uma coisa muito básica. A igreja ela precisaria estar falando sobre coisas mais profundas, mas por causa de alguns, sempre tem que estar trazendo o básico, trazendo leitinho para a igreja. É o que o autor ele está falando aqui. Versículo 13. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade
e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Então ele está falando aqui que cristãos maduros desenvolveram o discernimento exercitando o que foi aprendendo ao longo dos anos, e hoje ele tem discernimento. Ele sabe discernir o que é bom e o que é ruim. O meu objetivo com essa leitura do ano, deste ano, a leitura com interpretação dos textos, é que no final do ano todos vocês estejam capacitados para, quando ouvir uma palavra, discernir. Espera aí, essa palavra está certa. Ou não é dessa forma, eu já li, não é o que diz o texto. Então, o meu objetivo é esse, que vocês cresçam espiritualmente, que vocês desenvolvam discernimento para que vocês possam entender o que é o mal e o que é bom. Vamos para o capítulo 6. E claro, como tenho dito, quem quer se aprofundar, aí é preciso estudo. Capítulo 6. Os princípios básicos que ele citou lá. Agora ele vai falar aqui. Pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Então, vamos deixar um pouquinho de lado os princípios da doutrina, não que não seja importante, mas ele estava dizendo, vamos prosseguir, a gente tem mais coisa para falar. Vamos deixar de lado os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento. Agora ele vai falar quais são os princípios. Eu vou ler direto, eu já explico. Não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, de doutrina sobre batismos e de imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos e sobre juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Então ele chega e fala assim, igreja, é o seguinte, vocês têm que deixar de ser preguiçosos, vamos nos aprofundar, vamos buscar a perfeição, eu quero que vocês desenvolvam um discernimento espiritual e para isso, vamos deixar de lado os princípios básicos, e aí ele fala sobre os princípios, a base da fé cristã, ele fala sobre três grupos de dois. O primeiro grupo, no finalzinho do versículo 1, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Isso é básico. Isso é a base de todo cristão. Todo cristão, todo crente em Cristo precisa primeiro se arrepender de obras mortas, ou seja, de pecado, se arrepender dos seus pecados e confessar a fé em Deus. Arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Então essa é a base. Ao se converter, aqui se inicia a vida do cristão. Eu me arrependo dos meus pecados e agora eu vou praticar, eu vou confessar, eu vou professar a minha fé em Deus. Isso é a base. Não era para estar falando sobre isso para quem já tem 30 anos de igreja, por exemplo. Segundo grupo de 2, batismo e imposição de mãos, no versículo 2. Doutrina sobre batismos e imposição de mãos. O que é isso? Batismos. Inserção de novos membros no corpo de Cristo. Então, prega-se o batismo para que aquela pessoa, ao ser batizada, seja inserida no corpo. O batismo é uma simbologia, é um sacramento que Cristo deixou para inserir a pessoa no corpo de Cristo, para que ela se torne realmente um membro do corpo. E imposição de mãos. A imposição de mãos ela é feita para ordenar pessoas que vão propagar o evangelho, são as lideranças. Alguns são chamados de presbíteros, outros lugares chamam de obreiros, outros lugares chamam de ministros, líderes de grupos, enfim. Também é algo básico. Insere no corpo e escolhe alguns para ajudar, impõe as mãos para ajudar a espalhar o evangelho. E o último grupo, ele fala sobre ressurreição e juízo eterno, no finalzinho do versículo 2. Ressurreição de mortos e sobre o juízo eterno. E todos aqui já sabem sobre ressurreição. Vocês sabem que Cristo ressuscitou dos mortos para que possamos ter a vida eterna. Juízo eterno é o que vai acontecer após a morte. Todos aqui também já sabem que existe o juízo eterno. E é muito simples. O juízo eterno vai determinar quem vai viver a eternidade com Deus e quem vai viver a eternidade na condenação do inferno. Então, esse princípio é a base da fé. Isso aqui é para ser ensinado para quem está chegando agora na igreja.
Então, por isso que o autor aos Hebreus, ele fala, vocês estão precisando de leitinho ainda? Quer dizer que a gente vai ficar falando sobre essas coisas ainda? Vamos prosseguir. Atendendo ao tempo decorrido, já eram para vocês serem mestres. Vocês têm que saber falar sobre outras coisas. Aí ele vai continuar aqui com o ensino. Versículo 4. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, preste atenção no texto, se eles caírem, seja outra vez renovados para arrependimento. E arrependimento entra no primeiro grupo da base cristã, né? Arrependimento e fé em Deus. Então, se eles caírem, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles, de novo, crucificam para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o em uma vergonha aberta. Então, esse aqui é o ponto que eu disse para vocês, que existe uma grande discussão, um debate, na verdade, né? Não é briga, é um debate. Existe um grande debate teológico para interpretar esses 3 versículos aqui. Eu vou passar para vocês as 3 bases, as 3 visões. E eu vou dizer para você qual que eu me inclino de acordo com os textos. Como eu disse para vocês, eu estou me atendo ao texto e ao contexto. O que diz depois, o que estava falando antes, durante e depois. Então nós lemos o durante aqui. E o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que é impossível que uma pessoa que foi iluminada, ou seja, saiu das trevas e veio para a luz, provou o dom celestial, o presente de Deus, a graça, um favor que não merecia, se fizerem participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, se eles caírem, sejam renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificam para si mesmo o Filho de Deus, expondo a uma vergonha aberta. Então, esse é o texto. E o que alguns intérpretes dizem? Bom, alguns afirmam que esses que caíram, porque aqui está falando se eles caírem, por isso que eu coloquei entre aspas. Na minha anotação, eu coloquei entre aspas. Eu vou mandar para vocês o PDF. Então, alguns intérpretes afirmam que aqueles que caíram eram cristãos genuínos, que tinham abandonado Jesus e voltado ao judaísmo. Então, alguns acreditam que o autor está falando isso porque alguns daqueles cristãos que estavam lendo essa carta, que receberam essa carta, eles eram cristãos verdadeiros, mas eles abandonaram Jesus e voltaram às práticas do judaísmo. Nos dias de hoje, trazendo para os nossos dias, isso faz uma referência a crentes verdadeiros que caíram em pecado e perderam a salvação, mas se vierem a se arrepender, poderiam recuperar a salvação. Veja, isso é uma linha teológica. Essa é a posição defendida por muitos, não sei se você já ouviu falar, pelos arminianos, batistas, pentecostais, metodistas. Todos esses acreditam dessa forma, que esses que caíram são aqueles que são cristãos de verdade, mas caíram no pecado, perderam a salvação, foram para o mundo, mas se arrependerem, pode ser que tenha conserto para eles. Isso é o que eles defendem. Eu citei aqui arminianos, batistas, pentecostais, metodistas, mas nem todos também defendem essa tese, tá? Apesar de se declararem arminianos, nem todos os arminianos defendem essa tese. Enfim, é só para que você tenha conhecimento. Uma segunda opinião diz que esses eram ouvintes que tinham entendido o evangelho, mas não se tornaram verdadeiros cristãos. Eles ouviram o evangelho, eles entenderam o evangelho, eles, como se fosse nos dias de hoje, eles passaram a ser membros de uma igreja, eles experimentaram o poder de Deus, o poder transformador da palavra, eles sentiram os benefícios da vida cristã, de viver em comunidade, mas nunca tiveram uma conversão real. Estavam dentro de uma igreja, mas caíram, é sinal de que nunca tiveram uma conversão real. Ou seja, eles nunca foram salvos de verdade.
Essa linha defende que crentes verdadeiros não caem definitivamente da graça. Portanto, eles não perdem a salvação. Pode até passar por um período de afastamento, mas não chega a se apostatar da fé. Essa é uma linha defendida também. E a terceira interpretação, ela sustenta o seguinte, que o escritor ele está falando de apostasia, porque ele fala aqui de apostasia, ele fala de pessoas que abandonaram a fé, que caíram. Inclusive ele diz que é impossível que essa pessoa seja renovada. Um apóstata é aquele que realmente renega a fé em Jesus. Ele nega, ele não quer mais Jesus. Então, o autor ele está falando sobre essa apostasia como uma possibilidade e não como uma realidade. Essa é a terceira linha teológica que defende que o autor ele está falando isso aqui, mas hipoteticamente. É uma possibilidade, ele não está dizendo que essa aqui é a realidade. Ele está falando de maneira exortativa. Sabe aquela coisa que alguém chega, de repente um chega para o outro e dá um alerta, ele exorta. Por exemplo, ele fala assim, olha fulano, cuidado, a criança, por exemplo, se você subir aí, você vai cair. É uma exortação. É hipotético. Não quer dizer que realmente a criança vá cair. Às vezes cai, às vezes não. É uma exortação. Então, há uma linha que defende que esse texto aqui, ele segue todo o contexto, porque toda carta é uma exortação. Toda carta é um chamado à maturidade. Então, essa linha entende o seguinte, que os verdadeiros crentes, eles precisam estar em estado de alerta. Eles precisam ser avisados sobre o perigo da apostasia e encorajados a perseverarem na fé. Então, o autor ele usa de uma advertência contra a apostasia de forma retórica e chama os seus leitores para mostrarem o mesmo zelo que eles tinham mostrado anteriormente. Então, olha, vocês amavam a Cristo, vocês se entregaram a Cristo, então não se afaste, não abandone. E aí ele fala de forma de exortação, porque é impossível que uma pessoa tenha conhecido a Cristo e o abandone e volte. Hipoteticamente, é um alerta. Ele não estava dizendo, pelo menos no contexto, ele não estava afirmando que isso tinha acontecido ou que isso iria acontecer. Ele estava realmente ali mostrando que eles precisariam ter zelo. A gente percebe que o autor ele estava confiante que algo melhor poderia acontecer com os hebreus. Algo melhor, ele está chamando eles ali para uma maturidade, para um progresso. Essa posição que eu estou falando para vocês é a posição da maioria dos reformados, tá? Dos tradicionais reformados. E ao meu ver, agora isso aqui é uma opinião pessoal, ao meu ver, essa é a definição que traz menos problema, que traz menos conflitos, menos divergências, porque as outras há divergências. Então quer dizer que uma vez que a pessoa foi salva, ela nunca perde a salvação? Então quer dizer que se alguém foi salvo e ela foi para o mundo, ela pode voltar e se salvar novamente? Enfim, abre debates e debates sem fim. Agora, quando nos atemos ao texto, nós estamos entendendo o seguinte, essa aqui é uma orientação, essa aqui é uma exortação, isso aqui é um chamado a uma maturidade espiritual, a um progresso e a um avanço na fé. Tanto é que, analisando as declarações seguintes, nós vamos ver que ele está querendo promover essa ação de perseverança. O discurso dele é para que eles perseverem. Ele coloca um personagem chamado Abraão e cita a perseverança de Abraão. Quer ver? Versículo 7. Vamos continuar aqui. Porque a terra absorve a chuva que cai sobre ela e produz erva útil. Provê para aqueles que a lavram e recebe a bênção da parte de Deus. Mas aquela que produz espinhos e abrolhos é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Porém, você está vendo? Então ele traz o alerta, inclusive dá o exemplo aí dos espinhos, dos abrolhos que são rejeitados e tal, e ele fala assim, porém, amados, esperamos coisas melhores de vós.
Então, realmente o autor aos Hebreus, ele está esperando um progresso. Ele espera coisas melhores, melhor do que a apostasia. Ele não está esperando que eles venham apostatar. Por isso essa exortação, por isso ele falou dessa forma, por isso ele deu esse alerta. Porém, amados, esperamos coisas melhores de vós e coisas que acompanham a salvação, embora falemos assim. Então essas coisas acompanham a salvação, né? As boas obras. Porque Deus não é injusto para que se esqueça de vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostrastes, porquanto ministrastes aos santos e ainda servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até a completa certeza da esperança até o fim, para que não estejais ociosos, mas sejais seguidores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não havia alguém maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Então note que ele cita aqui Abraão, que Abraão obteve a promessa depois de esperar pacientemente. Então, isso leva os leitores a se tornarem pessoas pacientes, a tomarem posse da promessa pacientemente, perseverando. Ele está alertando, olha, vocês, versículo 11, desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até a completa certeza da esperança até o fim. Mostre o mesmo zelo. Vocês não começaram com Cristo? Continuem com Cristo. Mostre o zelo até o fim. Versículo 14, dizendo certamente abençoando, eu te multiplicarei, e multiplicando, eu te multiplicarei. E assim, tendo Abraão perseverado pacientemente, obteve a promessa. Porque os homens verdadeiramente juram pelo maior, e o juramento de confirmação é, para eles, um fim de toda contenda. E assim, Deus, desejando mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, confirmou com o juramento, imutabilidade, Deus não muda. Versículo 18, para que através de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, pudéssemos ter uma poderosa consolação, nós que procuramos refúgio na esperança colocada diante de nós. Esperança essa que temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde o precursor entrou por nós, o próprio Jesus, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele está falando o seguinte, muitos ali, a gente vai ver isso também mais para frente na carta, muitos estavam desanimando porque havia um burburinho que dizia, mas ele está demorando muito. Ele disse que ia voltar, mas está demorando muito. O Senhor disse que ia voltar, que ia ter o final de tudo, mas está demorando muito. Então, o autor está dizendo o seguinte, continuem pacientes, agarrados na promessa, perseverantes, porque Deus não muda. Ele prometeu, ele não mente. E nós temos uma âncora. Nós estamos ancorados, a nossa alma, versículo 19, a nossa alma está ancorada, segura e firme, naquele que penetrou até o interior do véu. Quem foi? Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o precursor, ele entrou lá por todos nós, foi ele que rasgou o véu, ele se tornou o sumo sacerdote para sempre. Então, nós estamos ancorados, a nossa garantia está ancorada em Cristo Jesus. E é isso que nós não podemos abandonar de forma alguma. Então, na minha concepção, esse texto ele é exortativo e não normativo. Na minha concepção, esse texto aqui ele não pode ser usado como uma ameaça, sabe? Para falar na igreja, falar para as pessoas, olha, está escrito aqui, ó, aqueles que abandonaram e saíram, nunca mais vão se levantar, é impossível, não sei o que e tal. O texto é exortativo, isso pode até ser falado de forma a dar um alerta. Olha, é difícil, é impossível renovar uma pessoa.
É impossível a pessoa que conheceu a Deus, se afastou, abandonou a fé. Então, fica firme, viu? Fica firme, não negue Jesus. Para mim, é um texto exortativo. Pelo menos é o que eu vejo aqui em todo o contexto. E eu também não estou sozinho nessa. Eu estou junto com o que dizem os reformados. Nisso, eu estou inclinado à teologia reformada. Tá? Em alguns outros pontos, eu estou mais inclinado a outras definições teológicas. Mas nesse, eu concordo aqui 100%. Lendo o texto. Capítulo 7. Versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando este regressava da matança dos reis, o abençoou. Então agora vai falar sobre Melquisedeque. Isso aqui, gente, é um daqueles assuntos profundos que o próprio autor aqui aos Hebreus, ele falou, olha, eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas vocês estão com preguiça de ouvir. Vocês são tardios em ouvir. Vocês se demoram a despertar o interesse. Mas ainda assim ele vai falar. E eu vou ler com vocês. Vamos ler. Mas não tem como se aprofundar nesse assunto aqui. No final eu vou te falar um pouco mais sobre isso. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando este regressava da matança dos reis, o abençoou. A quem também Abraão deu a 10ª parte de tudo, sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois disso também rei de Salém, que é rei de paz. Então, a interpretação do nome Melquisedeque quer dizer rei de Salém e rei de paz, e rei de justiça. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim da vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai agora o quão grande era este homem, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus espojos. Então vejam, o dízimo naquele tempo, e depois quando entra a lei de Moisés, ele deveria ser oferecido ao sacerdote escolhido, da linhagem de Abraão, tá? Da descendência de Abraão, que era a tribo de Levi. Só que o texto aqui está dizendo que esse Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, ele era tão superior a Abraão que o próprio Abraão ofereceu o dízimo a ele, reconhecendo a autoridade. Versículo 4. Considerai agora o quão grande era este homem, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus espojos. E verdadeiramente aqueles dentre os filhos de Levi que receberam o ofício do sacerdócio têm ordem de tomar os dízimos do povo segundo a lei, isto é, de seus irmãos, ainda que esses também tenham saído dos lombos de Abraão. Então, segundo a lei, os da tribo de Levi, eles teriam direito de tomar os dízimos dos outros irmãos, tá? Ainda que esses outros irmãos sejam também filhos de Abraão. Versículo 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou ao que tinha promessas. E sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. E aqui, homens que morrem recebem dízimos. Lá, porém, os recebe aquele que pode provar que está vivo. E assim como digo, Levi também, que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão, porque ainda encontrava-se nos lombos de seu pai quando Melquisedeque o encontrou. Olha o que ele está falando aqui, ó. Olha o que ele está falando. Quer dizer, Levi ainda nem tinha nascido, mas ele também pagou o dízimo para Melquisedeque. Como assim? Porque Levi ainda estava nos lombos de Abraão, ainda estava nos cromossomos de Abraão. Então, na pessoa de Abraão, até Levi, que depois recebeu o mandamento, autoridade e ordem para recolher dízimos, o próprio Levi, na pessoa de Abraão, nos cromossomos de Abraão, nos lombos de Abraão, teve também que pagar, entre aspas, o dízimo a Melquisedeque, que era um sacerdote tipo de Cristo, sem genealogia. Isso é muito profundo. Versículo 11. De modo que, se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, pois o povo recebeu a lei sob esse sacerdócio, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse,
segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque, ao mudar-se o sacerdócio, uma mudança na lei também se faz necessária. Porque aquele sobre quem estas coisas são ditas pertence a uma tribo, a qual nenhum homem assistiu ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. Então, qual era a tribo responsável por todo o serviço no templo? A tribo de Levi. E Jesus era da tribo de Judá. Moisés nunca falou nada acerca de sacerdócio sobre a tribo de Judá. Então, quando Cristo, que é da tribo de Judá, se levanta como um novo sacerdote, ele tem a autoridade de mudar o sacerdócio levítico, porque o sacerdócio dele é maior do que o sacerdócio levítico. Versículo 15. E isto é ainda mais evidente, pois que após a semelhança de Melquisedeque se levanta um outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida infinita, porque ele testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque há verdadeiramente uma anulação do mandamento anterior por conta de sua fraqueza e ineficácia. Deixa grifado isso aí na sua Bíblia. Eu não vou me aprofundar nisso, mas eu vou te dar um toque. Deixa grifado aí, ó. Olha só. Porque há verdadeiramente uma anulação do mandamento anterior por conta de sua fraqueza e ineficácia. Então aqui está dizendo que o mandamento anterior ele é anulado porque ele era fraco e ele não era eficaz. Por que ele não era eficaz? Isso vai ser falado mais para frente. Quando a gente chegar lá no capítulo 9 e 10, você vai entender por que o velho mandamento não era ineficaz. Funcionou até certo tempo, mas não de forma eficaz. Por isso ele foi anulado. Versículo 19. Porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma, mas a introdução de uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Então, a lei não aperfeiçoou, mas ela introduziu uma esperança que levou o povo até se aproximar de Deus. Mas não foi na ausência de um juramento que ele foi feito sacerdote, porque aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento, mas este com um juramento daquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui é o próprio Deus falando. É uma citação de um trecho onde o próprio Deus fala por profecia isso, sobre Cristo. Versículo 22. Portanto, Jesus foi feito fiador de um testamento superior. E eles realmente eram muitos sacerdotes, porque não podiam permanecer, porque a morte os impedia. Então, os outros sacerdotes humanos eram muitos, mas porque eles morriam. Versículo 24. Mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio intransferível. Morreu Arão, se levantou o filho dele, morreu o filho dele, se levantou outro. O sacerdócio ia sendo transferido. Agora, Cristo, ele não morre. Ele morre, o corpo morre por alguns dias, ressuscita e vive para sempre. Então, o sacerdócio dele é intransferível. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por eles. Pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Quem não necessita, como aqueles sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados das pessoas, porque isso ele fez uma vez quando se ofereceu a si mesmo. Então o texto está dizendo que Cristo, diferente dos outros, não precisa ficar oferecendo sacrifício por ele e pelas pessoas, porque ele foi santo, imaculado, sem pecado. Então ele ofereceu uma vez só. Ele morreu como sacrifício uma vez só pelos pecados dos outros e não precisa mais de sacrifício, uma vez que Cristo já ofereceu em nosso lugar. Versículo 28. Porque a lei constitui como sumos sacerdotes homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio desde a lei constitui o Filho consagrado para sempre. Muito profundo isso. Então o que eu quero dizer para você? Veja, a explicação teológica sobre essa mudança de sacerdócio eu entreguei
naquelas 10 lives que eu fiz falando sobre a graça. Você participou? Pastor, eu não participei dessas lives. Você vai ter uma oportunidade, porque eu vou colocar todas elas lá na plataforma Renovação da Mente. Quando eu abrir, você se inscreve, entra e você vai ter acesso. Inclusive lá vai ter a descrição, o texto, as anotações e o áudio para você baixar e ouvir onde você quiser, tá? Então fiquem tranquilos. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, eu uso aqui as palavras do autor aos Hebreus. Não sejam preguiçosos, se esforcem, paguem o preço para que vocês tenham conhecimento, tá bom? Agora, o nosso compromisso diário a gente mantém, lendo, interpretando os textos, e eu tenho certeza que essa leitura já tem te ajudado e muito. Mas quem quer profundidade precisa realmente se esforçar, tá bom? Gente, um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.